Já estou recebendo o professor e advogado Luiz Macedo. Já posso chamar de amigo, de parceiro, porque todas as terças e quinta-feira ele está aqui no nosso programa. Satisfação imensa estar te recebendo hoje aqui. Boa tarde, Breno. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, povo de Camaçari e região metropolitana. Bom, vamos começar o programa de hoje, o quadro para a população que está em casa tirar sua dúvida na área jurídica. O tema de hoje que é união estável. As pessoas que escreveram para a gente, mandou WhatsApp, mandou e-mail, eu quero agradecer, continuem participando deste quadro e do nosso programa. E a primeira pergunta, advogado Luiz Macedo, vem do Almiro do POC 2. Ele quer saber se a união estável, o que a união estável garante? Quais são os direitos? Quais os direitos que são garantidos através da união estável? Muito bem. Almiro, é o seguinte, você quando vive numa relação que não é casado, você vive na informalidade total, certo? Então, a união estável, né, você pode fazer a sua declaração de união estável para garantir o direito ao plano de saúde para sua companheira, certo? Você pode garantir o direito à pensão, se por acaso você partir, né? Você vai garantir também o direito à partilha de bens, no caso de morte, ou seja, a união estável tira você da informalidade, você, sua esposa, seus filhos, e dá a você uma condição de resolver praticamente todos os problemas que o casamento civil resolve. A união estável pode resolver também, né? Então vai garantir seus direitos, garantir os direitos de sua parceira, garante os seus direitos também, porque viver na informalidade não é uma coisa boa. Não. A gente vê muitos casos, a pessoa vive depois, dos parceiros morre de uma hora para outra, porque a morte ninguém marca dia nem hora, está lá o companheiro precisando ir na justiça tentar provar que vivia em união estável. Enquanto quando você já tem a declaração, você evita esse trauma. A Fernanda de Lama Preta, ela pergunta: qual é a diferença entre a união estável e o casamento civil? Bom, primeiro o casamento civil, você sabe que tem toda uma liturgia. Você tem que ir marcar, tem os prazos determinados por lei, você tem que ter o juiz de paz celebrando, tem toda uma burocracia. A união estável não tem burocracia. A união estável, embora garanta quase todos os direitos que você tem no casamento civil, a união estável, você basta ir no cartório e declarar que vive em união estável a partir de tal data, certo? E aí faz a declaração, leva seus documentos, tal documento da sua companheira, tal, e a partir dali você passa a ter os direitos, que eu já coloquei aqui, direitos à pensão, direito a plano de saúde, etc. Então, a diferença é apenas no que diz respeito a toda a burocracia estatal que existe no ato de casamento civil. Certo? Tá bom. Estamos aqui com o professor e advogado Luiz Macedo, aqui no programa Bahia Alerta, tirando suas dúvidas na área jurídica. E vamos rápido no intervalo começar, daqui a pouquinho eu vou ler aqui o WhatsApp do Eduardo. Faltou só deixar aqui qual é o bairro ou cidade que está assistindo nosso programa. Mas ele fez uma pergunta que daqui a pouquinho vou transmitir para o professor Luiz Macedo. Eu volto já com o programa Bahia Alerta. Seguindo aqui com o nosso bate-papo com o advogado Luiz Macedo. Bom, vamos acompanhar aqui mais uma pergunta que chegou para a gente através do nosso WhatsApp, o 71988009356. O Eduardo escreveu para a gente e pergunta: é necessário que o casal conviva na mesma residência para se caracterizar a união estável? Não é necessário conviver na mesma residência. O que a lei exige uma convivência pública, contínua e duradoura. Pública, contínua e duradoura. Você pode morar em residências diferentes, em cidades diferentes e ter uma relação estável, que pode ser provada essa relação estável através de filhos em comum,
e através de plano de saúde, de fichas cadastrais conjunta, conta conjunta, etc. Então, veja que acontece até as situações de que a pessoa é casada civilmente, né? E vive em relação estável com outra pessoa, entendeu? Então, não é necessário que a pessoa esteja morando na mesma residência. Bom, seguindo aqui o nosso programa, fazendo a última pergunta no quadro de hoje, tire sua dúvida, todas as terças e quintas-feiras, o advogado e professor Luiz Macedo está aqui conosco. A última pergunta para fechar o nosso quadro de hoje: como funciona o contrato ou declaração da união estável? O contrato ou declaração da união estável pode ser feita no cartório ou você pode fazer, você mesmo fazer a declaração e ir lá no cartório e reconhecer a firma. Essa declaração é duas pessoas que têm uma vida em comum, certo? São maiores de 18 anos, podem fazer essa declaração, inclusive determinar essa declaração um regime de bens. Como é que seriam os bens? É a comunhão total de bens? É a comunhão parcial? Né? Então você pode determinar como será a partilha dos bens na união estável. Tem casos hoje mesmo que as pessoas estão fazendo muita união estável com separação total de bens. Ou seja, o que é de um não é do outro, sucessivamente. Né? Então, existem esses casos. Então é um contrato que determina como vai ser regido aquela convivência entre duas pessoas, que inclusive pode ser até do mesmo sexo, você sabe, hoje não precisa ser do sexo oposto, não. A união estável pode ser reconhecida entre pessoas do mesmo sexo, em caso de casais homoafetivos. Advogado, um abraço e até a próxima terça-feira. Terça-feira estaremos aqui, muito obrigado aí e bom fim de semana para todos. Tá bom, valeu, obrigado. Um abraço para você também, Catu, Pujuca, Alagoinhas, Lauro de Freitas, toda a região metropolitana que acompanhou o programa Bahia Alerta.